Bom, já que a gente estava falando sobre o fim do carnaval, o primeiro dia do ano de 2026, que é hoje, com a retomada dos trabalhos no Congresso depois do carnaval, a base governista planeja intensificar as articulações em torno da proposta para colocar fim à escala 6x1. Aliados do presidente Lula querem garantir a aprovação no primeiro semestre e emplacar essa medida entre as bandeiras da gestão na campanha eleitoral. A PEC do fim da escala 6x1, que está na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, aguarda ter o relator designado. O presidente da comissão, Leor Lomanto Júnior, do União da Bahia, adiantou que conduzirá a análise ouvindo a classe empresarial, sindicatos, trabalhadores e, nas palavras dele, quem emprega Ricardo Rous. Olha, essa pauta é uma pauta eleitoral do governo atual e o governo vai colocar toda a força possível para que ela seja aprovada. E nós estávamos falando aqui o tempo todo do tempo curto que nós temos, tempo legislativo, né, para esse ano, porque a partir de julho, agosto, de fato, começam as eleições, então junho e junho são decisões partidárias. As pessoas que vão ser candidatas, ou seja, todos os 513, a grande maioria dos 513 deputados e senadores, porque os 513 cargos estão em disputa, mais 54 senadores vão estar lá. 513 deputados federais, 54 senadores candidatos às suas reeleições. Então não vai ter tempo para nada. CPMI, do INSS, o filho do Lula recebendo mesada, a convocação da esposa do Alexandre de Moraes ou não, esse caso do Banco Master, vai tudo ficando para segundo plano, tudo aquilo que vai sendo jogado para debaixo do tapete, porque vai vir escala 6x1, que o governo quer vender isso na eleição. Agosto, setembro. Então ele vai colocar toda a força. E quando eu falo toda a força, não é só articulação e argumentação do que é bom, do que é ruim, disso não. É o dinheiro das emendas parlamentares, é o seu dinheiro das emendas parlamentares. A gente falou muito aqui sobre o judiciário, agora vamos falar sobre a outra banda podre da República. Parte do legislativo e o poder executivo, vendendo aí os seus interesses em troca de cargos de emendas parlamentares, que vai correr a 3x2, mais de 60 bilhões de emendas parlamentares para ser soltas agora, para que o Congresso, ao invés de se preocupar com a CPMI do INSS, do Banco Master e tudo isso que nós estamos falando aqui, vote, discuta a escala 6x1, que é uma pauta eleitoreira. Marcelo Suano. Eu voto com o relator. O relator ele foi completo no que ele falou isso. Eu acrescentaria apenas algumas coisas, e olha que para a gente ver o absurdo que nós estamos vivendo. Eles pegam algo que faz sentido no discurso ideológico, no discurso do ideal, que o ser humano precisa descansar, que o ser humano ele tem que ter capacidade de viver com a sua família, que o ser humano ele tem que ter condição de estudar, e para isso ele precisa de tempo. Isso não se discute. O que se discute é a maneira como você vai alcançar isso. Nós, à direita, queremos isso, cultuando a família, cultuando o trabalho e produzindo muito mais. E fazendo o investimento certo. O que eles desejam, afinal de contas? Utilizar isso como uma pauta eleitoreira, colocando isso até mesmo para abafar todas as outras pautas, ao ponto de não discutir aquilo que é a base econômica que deveria estar sendo divulgada. Se o que buscar isso que eles estão falando não diz respeito ao que se quer, mas ao como fazer, então eles estão apostando exatamente no que destrói o país, ao ponto de quebrar o país mais um pouco para permanecerem no poder, mantendo a mesma pauta de como produzir uma economia, que para eles a economia tem que ser produzida pela intervenção do Estado, o Estado controlando, o Estado se associando a grupos que não, eu não vou chamar de criminosos, mas grupos que não estão interessados com a coisa pública, querem privatizar para si aquilo que deveria ser do povo, e o que é do povo, a liberdade, a propriedade, isso deve pertencer a todos devem ter o direito do seu quinhão. Aí nós temos o que há de pior do que eles estão fazendo. Porque no momento em que eles jogarem essa pauta sob o argumento de que isso diz respeito a respeitar o ser humano, e é o que todos nós concordamos, eles vão pressionar para que aquele pequeno tempo que resta, que os deputados desesperados, os senadores desesperados para serem eleitos ou reeleitos, eles vão se concentrar nessa pauta, porque é uma pauta que se você for contra, se você for a favor, eles vão dizer que foram a favor porque eles estão por bem. Se você for contra, você está vendo, eles querem coisa ruim. E não há coisas que eles são tão bons quanto arranjar termos de marketing e expressões adequadas. Exemplo, na época que se tinha a PEC do gasto público, como é que eles falavam? A PEC da maldade. Eles arranjam o termo certo para tentar se defender e botar a culpa na oposição, porque a oposição que está buscando uma solução concreta, uma solução real. Vai abafar tudo,
vai ficar de fora? Aquilo que nos diz respeito. INSS, o Master, isso tem que ficar na pauta. Eles têm que tocar adiante porque eles têm que puxar o fio que desvela quem é o grupo criminoso que está roubando o Brasil. O que mais? A questão da dosimetria, que não deveria ser dosimetria. Isso vai ficar para as calendas gregas. E vão, por quê? Porque eles vão estar tratando exatamente das pautas eleitorais. Uma vez eu falei, esse é o momento que a oposição e a direita tem que ter coragem, tem que ser concreta. Na hora que chegar isso aí, vai dizer, acabou a palhaçada, nós vamos impedir e não vamos dar quórum suficiente para fazer uma votação de algo que é eleitoreiro, porque não se sabe, não tem estudo de impacto econômico adequado para dizer quais são as consequências disso de curto, médio e longo prazo. Eles estão fazendo apenas para tentar iludir o povo. Esse é o momento que a direita tinha que entrar. Evandro, assim como disse o professor Marcelo Suano, trata-se de um intervencionismo estatal típico da esquerda, uma vez que a Constituição ela já permite a negociação coletiva entre o colaborador, o funcionário e o seu patrão. E agora essa PEC vai impor aí um teto rígido de 36 horas semanais. Ou seja, está proibindo que o mercado acorde livremente ali, né, em nome dessa suposta proteção ao trabalhador, como disse o professor Marcelo Suano, mas na prática está aumentando custos, encargos e, consequentemente, vai reduzir a competitividade das empresas e também a possibilidade de novos empregos ou de criação de novos empregos. Sem dúvida. A gente tem o ministro brasileiro da Fazenda, que na verdade é ministro da Fazenda de Paraguai, né? Do Paraguai, porque mais de 270 empresas já foram para o Paraguai em virtude de todas as ações desse governo. Aí você vem com mais essa estatização da liberdade do trabalhador. Porque é disso que estamos tratando. Sabe aquela coisa de você poder contratar um trabalho com uma empresa? Você não vai poder mais, porque a empresa não pode te contratar, porque senão ela vai ser punida. Isso já é feito através do judiciário. Lembre-se da CLT, que impõe uma série de travas para que você não possa, enquanto trabalhador, negociar livremente com a empresa, embora existam os sindicatos para fazer essa intermediação, mas tudo é muito nebuloso. E aí, quando você pega o estudo da CNI, Daniel, ele já apresentou, o presidente deu uma entrevista recentemente a uma outra emissora, e disse que a média do brasileiro já é de trabalho de 39 horas. A média do brasileiro. Claro, deve ter pessoas que trabalham menos, em cargos mais elevados, com maior renda. Então, ele pode se dar o luxo de trabalhar só aquelas horas. Agora, a grande massa do trabalhador brasileiro, que ganha aí até 2, 3 salários mínimos, para completar essa renda, vai ter que trabalhar mais. E não vai poder. Então, não significa outra coisa senão a socialização do nosso sistema. Entenda socialismo, implementado a fórceps. O Estado, grande Estado, Estado-mãe, Estado-pai, tio, avô, o que você quiser, está tomando conta da sua vida e impedindo que você tenha mais coisas à sua mesa, que você tenha direito a férias. Eles estão te impondo tirar dias de folga, mas vão tirar de você coisas da sua mesa. Você vai ter que mudar de casa para ir para uma casa menor, para pagar um aluguel menor, para poder continuar colocando na mesa para os seus filhos. Pensa nisso. Você devia estar na rua negociando isso diretamente com o seu empregador. Não deixar que o Estado faça por você, Daniel. Já que você mencionou aí os dados da CNI, eu vou trazer alguns outros dados aqui para ouvir a Bianca Palharim, porque essa proposta de reduzir a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais pode ter um impacto obviamente, muito direto na economia. Segundo estudos do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, indicam que a medida pode provocar uma queda de 6,2% do Produto Interno Bruto, no PIB. Segundo as simulações, o fim da escala 6x1, sem ganho de produtividade, também aumentaria em 22% o custo da hora trabalhada para quem hoje cumpre o limite de 44 horas semanais. No conjunto dos empregos formais, a elevação média no custo seria de 17,6%. Bianca. É alarmante, isso é muito sério. E mais sério ainda é quando você vê aqui, por exemplo, que grande parte, 70 e tantos % das pessoas apoia o fim da escala 6x1. Ou seja, as pessoas não estão conscientes disso. Estão achando que vão trabalhar menos. E, gente, o Brasil já está ali, ó, num ranking de 184 países. O Brasil já está na posição 94. Ou seja,
não está lá com aquela produtividade, já trabalha mal, já produz mal. A solução é trabalhar menos? Provavelmente não, porque não existe essa educação. Agora, se você for parar para pensar até, é coerente esse esquema desse governo, porque o que eles querem, na verdade, é que você não trabalhe, é que você dependa do Bolsa Família, para que você fique refém desse sistema. Só que, gente, até para mim, para o que eu acredito, né, e eu acredito na Bíblia, eu vejo ali que Deus ele nos deu capacidade de produzir, de gerar riquezas. Existem diversas passagens sobre isso, e eu acredito até que diversas das tradições, e até mesmo o ateu, ele consegue enxergar que isso é sobre... Você nasceu para isso, você nasceu para trabalhar, né? As coisas não caem do céu, a não ser nesse desgoverno. Só que o preço é muito alto, não cai do céu. Aí é que tá. A pessoa pensa que o Bolsa Família é um presente, não é. Isso aí está custando e muito caro. Olha o que está custando. E o que vai custar o fim dessa escala 6x1? Vai custar muitos empregos. O pessoal está achando que ele vai trabalhar menos e ganhar a mesma coisa, e não é isso. Vemos que até, em média, aí, uns 70 e tantos % da população não está consciente do que realmente esse novo modus operandi para que as pessoas trabalhem, o que isso vai significar, na verdade.